Hello! Esse é o primeiro vídeo do canal ao vivo, na gravação, empolgada. Tô indo numa galeria de fotografia aqui de Amsterdã e ela tem exibições temporárias e eu tenho certeza que eu vou ver 2 exposições. Me parece que tem mais, mas as 2 que eu já sei que estão lá, uma de uma dupla de artistas Dutch. Não sei se esse é o nome de verdade deles ou se é tipo um nome artístico, mas é Bloomers and Shun. E eles fazem tipo uma fotografia meio provocativa. E a exposição reúne o melhor da fotografia dos dois, que já foi publicado por várias revistas importantes, tipo New York Times. E a outra é de um artista, se não me engano, iraniano, que eu não consigo falar o nome dele agora. Que ele tá na borda de um lago lá no Irã, que ele é tão grande que algumas pessoas confundem ele como mar. Ai meu Deus, o moço tá lavando a janela, espero que não venha água em mim. Deu. Enfim, então esse fotógrafo iraniano, ele tá lá na borda desse lago há algum tempo, compilando imagens a deteriorização da margem do rio. Aí eu não sei porquê, se é por conta de mudança climática ou algum outro fator, eu vou descobrir na exposição. E é isso, depois eu vou aproveitar pra... Nossa, que sapato lindo! Deixa eu tentar mostrar. Depois eu vou dar uma passeada pela cidade e talvez eu mostre mais coisas. Até já! Voltei. Deixei os comentários pro final, porque se tem uma coisa que os Dutch são silenciosos. Então, dentro do museu, eles sussurram. Então, não dava pra ficar vendo e falando ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Eu me equivoquei sobre uma das exposições. Não era sobre o moço que tava fotografando o maior lago do mundo no Irã. É, na verdade, a trajetória de um outro fotógrafo Dutch. Então, comentários sobre a exposição. Aquela duplinha de fotógrafos que eu falei, como chama? Me esqueci. Já. Que isso? Bloomer e Shun. Não tenho a mínima ideia se é assim que fala. Bom, eles fazem uma fotografia mais provocativa, no sentido de causar confusão. Meio que uma confusão mental mesmo, quando você vê. E uma coisa que eu não sabia sobre eles e que foi muito bom, que eles estão bem conhecidos por fotografia de moda, que é uma coisa que eu ainda não estudei, que eu quero me aprofundar, meio que pra juntar os meus 2 hobbies favoritos. Tinha algumas fotos expostas, trabalhos pra Prada, Balenciaga, mas eles também já trabalharam com a Versace, com a Gucci, enfim. Eu achei muito legal o trabalho deles, porque mesmo quando se tratava de fotografia de moda, ainda assim era mais provocativo do que o que a gente vê em produções dessa indústria. O que mais? Bom, aí sobre o outro fotógrafo, aí já é um negócio mais babado. Ele começou a fazer uma fotografia mais de eventos políticos, violência, enfim. Então, por exemplo, a primeira grande aparição dele, ele tava lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e aí ele fotografou um confronto policial contra civis que estavam manifestando contra a prisão de um africano, a prisão obviamente equivocada. Ela tinha totalmente um teor racista e ele foi cobrir esse confronto e acho que foi uma das primeiras vezes que a pessoa que cobriu, que noticiou em fotos, algo do tipo, resolveu publicá-las em cores, porque o normal era publicar preto e branco. E aí, justamente por se tratar de um confronto que foi começado a partir de um ato racista, ele decidiu publicar em cores para mostrar a tonalidade e cores da pele das pessoas que estavam lá. Bom, depois disso, ele foi para a Guerra do Vietnã. E aí o trabalho dele registra muita violência, sabe? Tem fotos de guerra, assim, de munição, de armamento, de soldado, mas aí tem o outro lado de fotos de corpos, pessoas realmente mal, assim, hospitais, enfim, destruição. E aí ele ficou abrindo a guerra, e aí ele decidiu sair dessa área justamente por conta da violência que ele capturava, né, com as fotos, e que acabou acontecendo com ele mesmo. Então, ele tomou um tiro de sniper na lente da câmera e atravessou e pegou na mão dele. Então, depois disso, ele decidiu não cobrir mais eventos violentos. Ai, meu Deus, ainda falta muito pra minha casa.
Vou vir aqui do lado do canal. Bom, então depois de tomar esse tiro, ele decidiu não cobrir mais eventos violentos e mudou para fotografia de esportes. E para finalizar, fato curiosíssimo é que esse cara, ele morreu em 2001. Então esse cara já era mega experiente quando ele entrou na área do esporte. E aí ele ficou sabendo sobre um cara que era muito promissor no basquete lá nos Estados Unidos. E a revista para onde ele trabalhava pediu para ele lá fazer uma entrevista com esse cara. E chegou lá, era o Michael Jordan apenas. E, tipo assim, não era só uma entrevista e fotografia, porque aconteceu uma coisa muito impressionante nesse encontro que foi. Ele dirigiu o Jordan pra fazer alguns saltos, imitando um salto de balé, pra fazer, tipo assim, fazer esse salto imitando o movimento de balé, dando uma enterrada. E aí, surgiu aquela foto icônica do Jordan com... né, ele voando, que hoje é o símbolo da marca Jordan, que ele tem com a Nike, nasceu ali, nessa fotografia. Essa é a primeira fotografia que foi tirada dele desse jeito. E a Nike comprou, tipo assim, por $150 essa fotografia. E depois de anos, ficou repetindo ela com o Jordan, já usando o uniforme do Chicago Bulls. Que aí depois veio a marca em si. Esse fotógrafo Dutch, eu não tô falando o nome dele, porque o que tava escrito lá, eu não entendi se é um nome, ou se era o nome da exposição dele, que era Dutch, é muito confuso. E aí o fotógrafo, ele tentou processar a Nike, eu não sei se o Jordan junto, mas o que a corte entendeu é que era uma posição, um ângulo, e que isso, tipo, não é algo patenteável. E que mais? Bom, eu gostei muito de ver uma exposição fotográfica, porque é algo que eu nunca tinha ido ver de forma dedicada antes. Essa foi a primeira vez. E como eu gosto muito de tirar fotos enquanto eu tô viajando, então é sempre um negócio muito de paisagem, tipo landscape ou algo mais arquitetura. As referências fotográficas que eu acabo acompanhando também são mais de fotógrafos dessa linha, que eu acabo acompanhando muito mais na internet. Eu nunca fui ver algum trabalho físico dessa galera, por exemplo. Então foi muito legal ver uma exposição com algo que é pensado em como expor, ver fotos que tiveram a construção trabalhada. Então, tipo, que o ambiente foi preparado para aquela foto. Não é algo que você está naquele lugar. O lugar é daquele jeito e você captura aquela imagem. Então foi muito legal ver uma exposição que o trabalho, né, principalmente dos dois primeiros fotógrafos, sempre foi muito pensado na construção por trás da foto. Do segundo fotógrafo, que mostra a história, né, assim... Conhecia pouquíssimo da história da Guerra do Vietnã e deu pra entender um pouco. Então a fotografia também é isso, é história. E, enfim, gostei muito. Agora eu tô, tipo, mega ansiosa pra ir em uma outra exposição fotográfica. Eu vou pra Antuérpia sexta-feira que vem e lá tem um museu de fotografia, então provavelmente eu vou querer ir também. Bom, e aí depois que eu saí de lá, eu fui em uma das cabines fotográficas, cabines antigas fotográficas de Amsterdã, aproveitando que eu já estou temática no tema foto. Então eu fui lá tirar algumas fotos, aproveitar para colocar aqui também. Eu conheço duas cabines. Essa aqui é um pouquinho mais cara do que a outra. Essa aqui custa €8, a outra custa acho que 6. Mas as duas é a mesma pegada. Você fica na fila, tira 4 fotos, espera 5 minutos e imprime a tirinha de foto. A outra cabine, ela imprime meio sépia e essa eu achei um pouco mais preto e branco. Acho que eu gosto mais dessa, eu acho. Não tenho certeza. E é isso. É difícil e andando e falando é muito cansativo. Estou chegando em casa agora. Essa foi uma ótima companhia de caminho de volta pra casa. Gostei. É isso então, gente. Grande beijo. Tchau.